E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje continuamos com nossas aulas de Excel. Bom pessoal, na aula passada eu terminei falando com vocês sobre algumas funções básicas ainda, né? Mas eu complementei aí misturando um pouquinho essas funções básicas, onde eu encaixei a função menor dentro da função média. Então quem tiver alguma dúvida, tá? Assiste novamente essa videoaula ou quem não conhece nada do Excel, assistam desde a primeira aula que eu fiz aqui no meu canal, ok pessoal? Bom, na aula de hoje eu vou avançar um pouquinho numa nova função, tá? Então nós vamos sair das funções básicas e entrando agora em algumas funções aí consideradas intermediárias. Mas ainda que intermediárias, eu posso afirmar para vocês que são funções bem simples e algumas delas ainda lembram um pouco a sintaxe de algumas funções básicas, como nós já vimos em aulas anteriores, ok? Bom, as funções que eu vou falar hoje, e elas são bem práticas e bem rápidas e muito úteis, são funções de contagem. Isso significa que elas não realizam nenhum tipo de cálculo matemático. Tá? O que ela vai realizar é somente uma contagem através de uma condição. Né? A partir de agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre condições, sobre critérios, decisões. Né? Então vamos lá, pessoal. Então eu já deixei aqui previamente uma tabelinha pronta, está aberta aqui já no meu Excel, que é essa daqui, onde eu criei uma coluna com nomes, outra coluna de profissão e outra coluna de idade. Sendo que na primeira coluna, vocês vão perceber que aqui alguns nomes eu coloquei de maneira repetida, de propósito. Indicando, pessoal, por exemplo, aqui esse Carlos não necessariamente é o mesmo Carlos que está aqui para baixo. Pode se tratar da mesma pessoa ou não. Por isso que eu procurei não colocar sobrenome, tá? Porque é para a gente entender o mecanismo da função. Tá? Eu não estou preocupado aqui em falar que esse primeiro Carlos é o mesmo desse Carlos. E sim a gente entender como funciona essa função. As profissões também, eu coloquei profissões alternadas e as idades também aleatórias. Então vamos lá. O que compreende aí, pessoal, a função de contagem através de uma condição? Bom, eu vou abrir aqui então o meu bloco de notas. Vamos abrir aqui o nosso Notepad. Deixa eu dar uma ampliadinha. Bom, o que nós precisamos entender inicialmente, que nós vamos falar então da função chamada conte.c. Então a gente não pode esquecer que existe um ponto ali, tá pessoal? Se você não colocar, não vai funfar, não vai funcionar. Bom, a sintaxe dessa função seria igual conte.c, abrir parênteses, e qual a primeira coisa que ela pede? Deixa eu corrigir aqui que eu errei o sinal de igual. Aqui, pronto. O que ela pede primeiro? O intervalo de células, né? Ou seja, até aqui é muito parecido com o que nós já vimos antes, que são as funções básicas. Então nós temos que digitar conte.c, abrir parênteses e arrastar um intervalo de células nos quais entrará agora no próximo passo um critério. Tá? Então para a gente colocar aqui, ó, vai ser usado o ponto e vírgula. Vamos abrir aspas, e com relação às aspas, não façam confusão. Quando a gente segura a tecla Shift aí e aperta a aspa, vai sair aqueles dois negocinhos que são chamados de aspas. Agora, se você não apertar o Shift, no lugar da aspa vai sair um apóstrofe, que muita gente confunde aí, né? Inclusive na linguagem de programação, a gente costuma falar que a aspa, existe a aspa dupla ou a aspa simples. Mas na verdade ao pé da letra isso está errado. Ou é aspa ou é apóstrofe, ok? Então não esqueçam de usar segurando a tecla Shift. E aí, claro que aqui eu estou falando ainda de sintaxe, seria o nosso critério. Aí a gente fecha as aspas e fecha parênteses. Ou seja, o que eu devo digitar dentro do critério? O que vai ser digitado aqui é algo que esteja dentro do intervalo. Eu tenho que fazer uma referência do que está dentro de um intervalo.
E o que pode ser? Qualquer coisa. Então ele vai realizar uma contagem de acordo com o que eu escrever no meu critério, o que está dentro do intervalo. Então é uma função com uma sintaxe aí pequena e de fácil entendimento. Então vamos colocar isso aqui em prática. Vamos supor que aqui eu colocasse uma questão, tá? Para ficar mais bonitinho, eu vou aqui na guia inserir, vou vir aqui em formas, vamos procurar o botãozinho das formas e eu vou clicar aqui no quadradinho, no retângulo. Aí eu vou vir aqui, clicar, segurar e arrastar para desenhar aqui um retângulo. Quem quiser trocar cor aqui em cima, ó, né? Pode deixar mais bonitinho. Eu vou deixar aqui o basicão. Posso arrastar isso aqui, redimensionar e fazer loucuras com isso aqui. Bom, então vamos supor que eu aqui dentro coloque a seguinte questão. Contar a quantidade de pessoas com o nome Carlos. Então essa é a questão do meu exercício. Vamos colocar aqui uma resposta, onde na célula seguinte, vou selecionar aqui, vou dar uma mescladinha, só para ficar mais legal. Vamos aqui colocar uma cor e prontinho. Bom, então seguindo aquela sintaxe, nós vamos colocar igual conte.c, abrir parênteses, e ele pede um intervalo. Ó, vejam que aqui embaixo já aparece a sintaxe. Ó, então isso aqui te auxilia. Quem é o intervalo? Depende da questão. Aqui a questão é contar a quantidade de pessoas. Então é claro que o nosso intervalo será a coluna do nome de pessoas. Então não há necessidade, claro, de selecionar desde o título. Você vai arrastar de Carlos até esse Carlos? Claro que não. Tá? Por mais que você veja que aqui embaixo eu tenho Sônia e Fátima. Você fala, se eu fizer a seleção até aqui, claro que vai dar certo, porque eu sei que para baixo não tem Carlos. Só que se amanhã ou depois eu trocar aqui a Sônia por outro Carlos, esse Carlos não será contabilizado. Então, pessoal, sempre selecionem a coluna inteira, tá? Esse é o intervalo correto. Vamos acrescentar agora o ponto e vírgula, abrir aspas e escrever o que está dentro da seleção na qual eu estou buscando. Quem eu estou buscando? Não é a quantidade de Carlos, logo eu vou digitar Carlos, entre aspas, e fechar o parênteses. Vou apertar a tecla Enter e nós temos aqui o resultado de 3. Então vocês estão percebendo que aqui eu tenho um Carlos, 2 Carlos e 3 Carlos. Tá? Vamos destacar ele aqui, ó. Prontinho, certo? Se eu quisesse, claro, né, trocar, agora eu quero saber quantas Saras tem aqui dentro. Se eu der 2 cliques aqui, eu posso trocar aqui Carlos por Sara. Apertar o Enter, ele me mostrou que tem uma Sara dentro da minha seleção, ok? Mas eu vou dar um Ctrl Z para deixar o que estava antes. Bom, isso aqui funciona somente para números? Aliás, para textos? Não. Pode funcionar também para se eu quiser fazer uma contagem de quantos cantores tem aqui, quantas secretárias tem aqui, eu posso fazer, e de quantas pessoas que possuem uma mesma idade também, certo? Então, eu vou reaproveitar essa caixinha aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar um pouquinho aqui para baixo, pela borda, e aqui eu posso contar a quantidade de pessoas que tenham a profissão de, vamos escolher aqui, pessoal, de manicure. Pronto, mais uma questão. Eu vou copiar isso daqui, a formatação aqui pelo pincel, vou colocar aqui abaixo, né? Vamos colocar aqui resposta, e como vai ficar então? Igual conte.c, abrir parênteses. Agora eu estou pedindo a quantidade de pessoas que tenham a profissão de manicure. Onde está? Está nessa coluna. Então eu vou selecionar a coluna B, do começo ao fim, ponto e vírgula, abro aspas e escrevo manicure. Tanto faz aqui, pessoal, vocês escreverem com letra maiúscula ou minúscula, tá?
O Excel não faz diferenciação nessa questão. Vou fechar parênteses e vou apertar o Enter. Então ele contabilizou uma pessoa que é manicure, que é a Sônia. Soninha aqui, ó, manicure. Bom, e temos aqui a idade. Vamos ver se isso aqui funciona também para números. Então eu vou aqui novamente, dar um Ctrl C, Ctrl V, puxar aqui para baixo e vamos mudar a questão, contar a quantidade de pessoas que possuem. Vamos mudar aqui para possuem. Vamos pegar, pode ver que eu não tenho nenhuma idade repetida, mas eu tenho que pegar uma delas. Então vou pegar aqui, ó, 44 anos. Legal. Vou copiar novamente essa formatação pelo pincel, para escrever resposta. E aqui vamos calcular. Então vamos lá, igual conte.c, abro parênteses, seleciono a coluna que estão as idades, ponto e vírgula, e quem será o meu critério? Exatamente o número no qual estou procurando dentro da seleção, do intervalo, que é o número 44 de acordo com a questão. Então eu coloco 44, fecho aspas, fecho parênteses e aperto o Enter. Prontinho. Então eu tenho uma pessoa com 44 anos, eu tenho uma pessoa da profissão manicure e tenho 3 pessoas com o nome de Carlos. Então, pessoal, vocês perceberam que esta função ela é simples, apesar de ser uma função intermediária e bastante útil. Ela é muito usada para quando você tem tabelas muito grandes e precisa se fazer uma contagem, né, de informações semelhantes ou idênticas, e aí você vai fazer uso desta função. Funções de contagem não existe somente essa. Essa daqui ela é um pouquinho mais aprimorada pelo fato de ter uma condição. Tá? Mas existem funções de contagem mais simples, que eu vou mostrar agora para vocês, que basta o intervalo, certo? Então vamos aqui no nosso bloco de notas. Essa aqui então foi a primeira função de contagem através da função conte.c. Vamos ver aqui uma outra função de contagem chamada função conte.num. Esta função, sua sintaxe vai ser o seguinte, igual conte.c, abro parênteses, e o que ela vai pedir? Somente o intervalo. Pessoal, desculpa, conte.num, cabeção. Somente o intervalo aqui, ó. Então ela é mais fácil ainda, porque você não precisa de nenhum critério. Você só precisa informar para conte.num o intervalo. Mas vocês vão perguntar, mas para que serve essa função? Vamos colocar aqui, ó, serve para contar somente células que possuem números. Então vamos lá, vamos ver se isso aqui realmente funciona. Voltando para o Excel, vou abrir aqui uma nova planilha, onde eu já vou nomear de conte.num. Tá? E a anterior aqui eu já tinha nomeado como conte.c, essa é a conte.num. Aliás, pessoal, para que a gente não faça a digitação tudo novamente, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para essa, eu vou selecionar toda essa tabela, apertar Ctrl C para copiar, clicar na outra e dar um Ctrl V para colar. Eu vou só aqui dar uma acertadinha, aumentar o tamanho, prontinho, já tenho aqui uma cópia daquela tabela, tá? Não é a única maneira de se fazer cópia de tabela, tá, pessoal? Eu só selecionei, copiei e colei, ok? Então vamos colocar aqui a resposta. Resposta. Mas está faltando a pergunta. Tá, vamos copiar essa caixinha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Bom, eu vou editar essa caixinha, vou colocar aqui em cima, clicar aqui dentro. Então essa daqui, contar quantos números possui a tabela? Possui a tabela. Erro grotesco aqui, hein? Bom, essa tabelinha, pessoal, a gente percebe aí que é a coluna da idade somente que tem números. Mas vamos tirar a prova dessa função. Vamos verificar se realmente ela funciona, né? Se ela realmente conta somente números. Então vamos fazer o seguinte.
Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Prontinho. Tá. Vou colocar aqui do lado, ó. Vai ficar igual conte.num, abro parênteses. Claro que pela lógica eu selecionaria somente esses daqui, ó. Porque a minha tabela que possui números é só essa coluna. O resto são textos. Então, eu selecionando isso daqui e fechando o parênteses, porque ele só pede um intervalo, ele vai contar para mim, olha lá, 9. Por que deu 9? Porque aqui existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números, certo? Então, a resposta são 9 números. Agora, pessoal, se eu tivesse selecionado a tabela inteira, por exemplo, né? Vamos fazer o teste, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou apagar esse intervalo, vou deixar somente os parênteses. E eu vou fazer a seleção de toda a tabela, desde o título nome até o 41 aqui embaixo. Vamos ver se ela realmente vai fazer a contagem somente dos números. Vou apertar o Enter e olha lá, ela contou somente os números, independente da sua seleção. Se a seleção contiver textos, ela vai ignorar os textos, porque a função só conta números. E fim de papo, certo? Bom, essa aqui, então vocês viram que é bem simplesinha, mais simples que a anterior, e vamos montar uma outra. Bom, a outra, então, voltando aqui para o nosso bloco de notas, vamos falar sobre a função conte.valores. Legal. Então, vamos ver a sintaxe da conte.valores, igual conte.valores, abre parênteses, e ela também só vai pedir o intervalo. E para que ela serve? Serve para contar qualquer tipo de caractere que existir dentro de uma célula. Então, pessoal, não importa o que você digitou dentro da célula, ela vai contar e fim de papo. Então, vamos fazer o teste lá no nosso Excel, aqui na nossa planilha. Eu vou reaproveitar essa mesma tabela aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar essa caixinha, copiar, colar. Então, Ctrl C, Ctrl V. E aí, vamos colocar aqui, ó, contar quantos valores. Não façam confusão com valores monetários, números, tá? São valores, ela quer dizer que é qualquer tipo de caractere, tá? Então, possui esta tabela. Então, vamos pegar aqui a formatação e vamos ver se realmente funciona essa função, pessoal. Então, colocando aqui, ó, igual conte.valores, abro parênteses e seleciono o intervalo que eu quiser. Eu vou selecionar a tabela inteira, né? Então, ela vai contabilizar o conteúdo de todas as células, independente do que estiver lá dentro. Então, vou apertar o Enter e eu tenho ali, ó, 30. Deu para entender, pessoal? Ó, 30. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 colunas, certo? E eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 vezes 10, 30. Então, todas as células têm um preenchimento com alguma coisa, né? Se ela conta qualquer tipo de caractere, já deu para perceber, então, que aqui nessa tabela ela contou texto e contou número. Agora, e se aqui dentro eu colocar, por exemplo, ó, vamos fazer um teste, eu vou apagar uma idade qualquer aqui, ó. Vou apagar, pode ver que ali já foi para 29, certo? Porque não tem nenhum valor. E a de cima também reduziu, porque ela diminuiu um valor do número. E eu colocar um caractere especial, por exemplo, eu vou colocar aqui um símbolo de porcentagem, ó. A hora que eu apertar o Enter, ó, contabilizou. Vamos supor aqui embaixo, eu vou apagar o 56 e vou colocar um ponto aqui, ó. E apertar o Enter, ó, contabilizou. Então vocês estão vendo que essa função, ela conta qualquer coisa que tiver dentro de uma célula ou de um intervalo que você selecionar. Ok? Temos mais? Temos. Vamos fazer mais uma última aqui, para a aula não ficar muito extensa e chata. Vamos ver aqui a função. Agora é contar, não é conte. Contar ponto vazio. Essa daqui,
como vai ser a sintaxe dela. Igual contar ponto vazio, abro parênteses e de novo intervalo. Então adivinha o que ela vai contar. Essa daqui, ela serve para contar células vazias, é óbvio. Então, de repente, pessoal, mais para frente vocês vão entender, tá? Porque eu comecei agora com funções aí, a primeira lá em cima, a conte.c, né? Que já começou a entrar uma condiçãozinha, mas depois, mais para frente, quando eu ensinar para vocês uma função que também é intermediária, que é a função C, que é uma das mais usadas do Excel, e vocês vão perceber que, por exemplo, eu posso atrelar essa função C com tantas outras situações e fórmulas aqui no Excel. Eu poderia falar que, de repente, se uma tabela tiver 40 células vazias, é para me responder alguma coisa. Se não, é para responder outra coisa. Então eu posso acoplar uma função C dentro de uma tabela que possua uma função contar ponto vazio. Vocês vão falar, mas o que adianta contar uma célula vazia? É o que eu estou explicando, de repente ela pode ser usada para um tipo de condição numa situação específica. Então vamos voltar lá e vamos vamos copiar essa caixinha e vamos mudar aqui, ó, contar quantas células vazias possui a tabela. Bom, sabemos aqui, olhando, né, que não tem nenhuma célula vazia. Então, se não tem nenhuma vazia, qual que vai ser a resposta? A resposta tem que dar 0, porque a gente não tem nenhuma célula vazia. Mas nós vamos fazer o teste, né? Vamos ver se ela realmente funciona. Então, vamos colocar aqui a resposta e do lado, igual, contar ponto vazio, abre parênteses, e vamos selecionar a tabela inteira de novo. Ó. Vou selecionar toda a minha tabela, fechar parênteses e apertar o Enter. Olha lá, deu 0. Por que deu 0? Porque eu não tenho nenhuma célula vazia. Vamos fazer o teste. Ó. Eu vou apagar essa coluna inteira aqui de números. Vou apertar o Delete. Olha lá, ela contabilizou aqui embaixo para mim 9 células vazias. Então, conforme eu vou apagando, ó, ela vai aumentando. Olha lá, ó. Vou apagando, ó. E as outras, claro, de acordo com as condições, também elas vão sendo alteradas aqui acima. Certinho, pessoal? Bom, então, pessoal, aqui eu tentei passar algumas funções aí de contagem. Espero que tenha ficado ao agrado aí de quem está assistindo a minha videoaula. Mas vocês viram que são funções não tão difíceis, tá? São funções aí com sintaxes bem fáceis de decorar, até de trabalhar, e por incrível que pareça são muito úteis para o dia a dia de quem trabalha muito com as planilhas do Excel. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam aí de curtir o meu canal, de se inscrever, quem não conhece meu canal. Meu canal ele é voltado aí para as aulas de web design e também para a informática que eu comecei recentemente. Mas isso não significa que eu parei com as aulas de web. É que eu dei uma pausa para passar algumas aulas de informática e vou continuar. Provavelmente eu vou passar aulas de JavaScript, hein? O pessoal que estava pedindo aí para mim já está na minha listinha aqui que eu vou começar a fazer alguns sisteminhas de login. Mas enfim. Então, pessoal, se inscrevam no canal, postem nos comentários qualquer dúvida e logo mais eu vou fazer uma nova videoaula de Excel. Nós vamos avançando no nosso curso e eu espero estar agradando a todos e agradecer também a todos que acompanham o meu canal, que tem dado uma grande força aí para mim, certo? Então fica um forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu, galera!